Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Pessoal, só me comuniquem aí, ver se o áudio tá bom, se a imagem tá boa e essas coisas mais aí, tá? E eu peço que vocês, se possível, cliquem nesse aviãozinho aí para mandar para os seus contatos a live, beleza? Ajuda bastante, né? Muita gente consegue assistir a live através disso, tá bom? Que bom que tá tudo bom. Então, vamos aguardar mais um tempinho aí, né? Para a chegada do resto do pessoal, certo? E enquanto isso, vocês vão compartilhando aí, fazendo um favor. Deixa eu compartilhar aqui também. Aí. Pronto. A Mildred perguntou, né? O que tem a ver o tema cachimbo e o vinho também? Não, assim, que geralmente a gente senta pra conversar, né? Pelo menos eu com os meus amigos, com vinho ou cachimbo, né? Então a live, né, de segunda, ela é sempre algo desse tipo, né? Não é nada muito profundo, não é nada muito super assim difícil ou assim próprio para só profissionais homeopatas. Então é um bate-papo, né? Uma conversa onde eu vou expor algum tema tranquilo e ao mesmo tempo muito próprio da homeopatia, né? Que é o caso do tema de hoje, né? O tema de hoje, que é homeopatia não é alopatia, vai ser uma conversa assim séria, né? Uma conversa muito séria acerca desse assunto, que é muito complicado, né? Que a gente vê realmente uma série de homeopatas que não conseguem compreender a homeopatia da forma minimamente correta, né? E aí não sabem lidar com as coisas que acontecem no mundo quando aparecem situações novas, né? Que é o caso agora, né? Que nós estamos vivendo aí a pandemia e a gente pode ver uma série de coisas acontecendo e os homeopatas eles ficam meio perdidos, creio eu que por falta de formação mesmo, falta de estudo, falta de entendimento mesmo do que é homeopatia. E aí você imagina, né? Se os homeopatas estão meio perdidos, imagine os leigos, né? Não tem nem o que dizer. Então, vou falar um pouco sobre isso hoje, tá? E acho que vai ser legal. Hoje a gente está num cenário diferente, né? Eu não estou na farmácia, eu tô aqui em casa. Tô também com uma luminária que meu pai fez, né? Isso aqui, muito bonita, por sinal. Como é na farmácia, né? Lá na minha sala.
E aqui, geralmente em casa, eu uso outro cachimbo, né? Eu não uso os que eu tenho lá na farmácia, na minha sala. Geralmente aqui em casa eu uso meu cachimbo grande, né? O maior, que é esse aqui. Vocês podem ver que ele tem um comprimento maior, né? Então ele é diferente. Mas não muda muita coisa, não. Certo? Bem, eu acho que já podemos iniciar. O pessoal vai entrando aí conforme a gente vai fazendo a live. Certo? Bem, então esse tema, né? Homeopatia não é alopatia. Eu acho que algumas pessoas vão pensar que eu vou falar assim, muitas vezes, né? Porque isso já virou um pouco costume, né? Muitos homeopatas promovem a homeopatia de uma forma alopática, né? Então acho que vai ter muita gente que vai pensar que eu vou falar sobre isso especificamente. Não é especificamente sobre isso, tá? Até porque existem escolas e escolas homeopáticas e, bem, isso não é o tema exatamente aqui. Porém, é uma coisa mais séria, mais complicada e mais preocupante que isso. O problema que a gente se depara mais atualmente, né, não é exatamente esse fato, mas é um problema mais profundo. Ou seja, os próprios homeopatas, eles não têm, né, conseguido compreender as bases básicas, tá? As bases elementares da homeopatia. Quiçá as pessoas vão entender alguma coisa, né? Os leigos vão entender alguma coisa. Então isso é muito preocupante. Às vezes você pode falar assim, Léo, mas na homeopatia existem uma série de visões diferentes, né? Existe uma infinidade de modos diferentes de se entender e praticar a homeopatia. Sim, isso está correto, né? Isso de fato é correto. Mas não é exatamente disso que eu estou falando. Eu estou falando de bases elementares. Tá? Ou seja, é daquilo que é fundamental e que todas as escolas concordam. Tá? Não só concordam, mas caminham por essa estrada, né? Então, o que acontece? O que aconteceu muito, né? Que eu percebi bastante no início da pandemia, por exemplo. Então, no início da pandemia, a gente viu algumas coisas muito características
de homeopatas que não conhecem as bases elementares da homeopatia. Então a gente viu muitos homeopatas meio desesperados, né? Porque o problema era um vírus. Já começa por aí, né? Qualquer homeopata, ele tem que ter o mínimo discernimento de que é impossível que o homeopata acredite que o único problema seja um vírus, ou seja, um micro-organismo por si próprio, sozinho, sem nenhum outro fator ali, caminhando junto. Então, o desespero, né, o medo por parte de um homeopata em relação, por exemplo, a uma pandemia que estourou, é algo um pouco preocupante, porque é algo que não deveria acontecer. O homeopata, como ele está em relação, né, ele está no meio de algo, de uma compreensão diferente de saúde e doença, ele precisaria, pelo menos, compreender as coisas de uma forma também um pouco diferente. E isso deveria reverberar nele, fazendo com que ele não ficasse, pelo menos, desesperado, né? Só que isso não aconteceu, né? A grande parte dos homeopatas se esqueceram completamente, ou, né, se é que aprenderam isso, né, ou se é que estudaram isso, se esqueceram completamente de uma das questões da homeopatia, que é o estado de saúde e doença, que é diferente da compreensão convencional, né? De olhar de ver que é impossível que o único problema seja o micro-organismo, mas o micro-organismo e uma série de outros fatores. Então, uma coisa que eu já comecei a perceber foi isso, né, que já torna a situação meio preocupante. E aí depois veio o pior de tudo. O que é o pior de tudo? O pior de tudo é o fato de muitos homeopatas não conseguirem, realmente não conseguirem oferecer tratamento para os pacientes, né, para o leigo comum. Então, muitos homeopatas no Brasil, principalmente, assim, no nosso país, né, não estão capacitados para tratar doenças agudas. Tá? Isso é muito preocupante, visto que a homeopatia é muito mais eficaz do que a alopatia em casos agudos. Primeiro, que eles não estão qualificados para isso. Segundo, que o medo os impede. E terceiro, que o respeito humano também os impede. Então são 3 coisas que impedem que os homeopatas façam um trabalho que acontece desde a fundação da homeopatia. Então, desde a fundação da homeopatia, os homeopatas tratam casos agudos. Aliás, a homeopatia ficou mais famosa no seu início por tratar casos agudos, por ajudar em pandemias, epidemias e por aí vai. Ora, então tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa de errado. Quando a gente estuda a história da homeopatia, a gente vê que uma série de autores famosos antigos, uma série de médicos antigos, uma série de homeopatas antigos criaram uma verdadeira fama exatamente por tratarem uma série de casos agudos. E hoje em dia, no nosso país, isso inexiste, ou é muito pouco oferecido.
Isso é preocupante. Aí vem algo ainda que é pior que isso. Sim, pode piorar. Porque além disso, a gente viu uma série de homeopatas, né? Exatamente por causa desse respeito humano, deixaram de defender aquilo que é básico da homeopatia. Deixaram de defender, ou mesmo não sabiam que isso é básico da homeopatia, né? Né? E aí então entraram na onda midiática, entraram na onda da mídia mainstream e por aí vai. Do cientificismo também. E aí todo mundo, né? Todas as associações, todos os homeopatas, né? Todos não, né? Mas uma parte. Não, olha, a homeopatia não trata a COVID, né? Já entendeu? Não, olha, a homeopatia não trata, né? Não, olha, não temos remédios para a né? Tá? E eu fiquei observando isso, eu falei... E aí algumas associações de homeopatia postando com muita veemência, né? Olha, não temos ainda tratamento homeopático para isso, não temos remédio para isso, né? Siga as orientações, né? Siga não sei o que lá, siga as orientações governamentais e blá blá blá, e blá blá blá. E aí a gente não sabe exatamente se o pessoal faz isso por mero respeito humano, por mero medo, ou por mera politicagem, ou pior, por mera ignorância, né? Porque eu acho que pode ser um pouco disso tudo, né? E é por isso que eu, assim, para quem já é um pouco mais antigo aqui na página, sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de falar as coisas como elas são, né? Ainda mais no mundo moderno e no homem moderno, onde existe uma confusão exacerbada em todos os âmbitos da vida moderna, uma bagunça em todos os âmbitos do homem moderno. Hoje em dia é fundamental que a gente saiba expressar as coisas como elas têm de ser expressadas, que a gente saiba falar as coisas como elas devem ser faladas, e não ficar com frases dúbias ou com frases com meias verdades, ou, né, aquela coisa mais ou menos. Porque aí é que o povo não vai entender mesmo. Sendo assim, por que isso é tão absurdo? E é isso que eu quero mostrar para você, né? É isso que eu gostaria de explicar para vocês. Por que é tão absurdo dizer, quando aparece algo novo aí, né, na saúde das pessoas, por que é tão louco dizer, olha, isso daqui não existe tratamento na homeopatia, olha, não temos remédios para aquilo ali, olha, não sei o que, tal. Isso é muito absurdo. Isso é como se eu virasse para vocês e falasse, olha, 2 mais 2 pode ser 3 também, ou pode ser 5. Vocês iam falar, o Léo tá ficando louco, né? Porque realmente é uma coisa muito absurda. Por que isso é absurdo? Porque isso não cabe para a homeopatia. Isso não cabe assim, nunca. Nunca vai caber, nunca coube e nunca, assim, é impossível. Não, mas vai chegar um dia que nós homeopatas vamos saber qual, né, nós vamos fazer um tipo de pesquisa e aí vamos dar o remédio certo ali
né? Vamos fazer um tipo de duplo cego randomizado, blá blá blá, para saber qual remédio dá para tal doença, para aquela doença, não sei o que, tá? Não, isso nunca vai existir. Então, esse tipo de coisa, esse que a gente viu muito lá no começo de 2020, né? No começo da pandemia, de olha, nós ainda não temos medicações aqui na homeopatia para tratar tal doença, né? Aquela lá, sabe? Gente, isso é profundamente absurdo. Isso quebra, né? Falar esse tipo de coisa. Olha, nós não temos remédio para essa doença, para aquela doença. Olha, apareceu essa pandemia que nós não temos remédio, nós não temos estudado, nós não temos estudos ainda para falar isso daqui, para expor isso daqui, para tratar isso daqui. Gente, isso é profundamente absurdo um homeopata falar isso. Ou seja, quando um homeopata expõe esse tipo de coisa, é porque realmente ele não entendeu bulhufas do que seja homeopatia. Ele não entendeu nada. Aliás, nem a história da homeopatia ele estudou. Nada. Ele não sabe nem o que ele é, na verdade. Ele não sabe nem onde ele está. É absolutamente um absurdo quando a gente vê um homeopata falar, né? Olha, nós não temos remédio para esse problema, para essa doença infecciosa, para essa coisa aqui que está fazendo a pandemia, para isso aqui e tal, nós não temos remédio homeopático para isso aqui ainda, tal. E é exatamente isso que mostra o quanto esse homeopata ele ainda trabalha com a homeopatia, olhando-a, né, e entendendo-a de modo alopático. Uma pessoa, um alopata, principalmente um homeopata que fala, não, olha, nós temos que estudar para ver se esse remédio aqui vai funcionar para esses problemas, né? Nós temos que ver se realmente, né, nós temos que fazer alguns experimentos, alguns testes, né, para ver se esse remédio pode ser dado para essa doença, para ver se ele trata essa doença, né? Então, o homeopata falar esse tipo de coisa é um completo absurdo, né? É um homeopata que realmente não consegue compreender as bases elementares da homeopatia e ainda tem uma concepção alopática sobre essa questão, né? Eu falei de alguns outros pontos na outra live, né, que a gente teve que fechar, então depois vocês vão dar uma olhada lá, mas esse é um dos pontos mais sérios, porque foi um dos pontos que mais apareceu na pandemia, né? Creio eu que principalmente por medo, né, de algum tipo de retaliação, mas também por ignorância, né? Por muita ignorância dos próprios homeopatas que não compreendem ou ainda possuem uma compreensão muito convencional, alopática e até cientificista da homeopatia, né? Então, como eu falei, né, numa sequência de stories que eu fiz, acho que antes do fim do ano, eu falei, né, olha, nós que da homeopatia não precisamos de estudos duplo cego, randomizados e blá 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 blá. Ou seja, isso eu gosto de sempre repetir com bastante força para as pessoas tentarem realmente entender e escutarem isso, porque a gente precisa pronunciar as coisas como elas são, tá? Na homeopatia a gente não precisa que nenhum dos nossos remédios passe por estudos randomizados, duplo cego e por aí vai. A
e Companhia Limitada, nós não precisamos passar por esses testes e por esses estudos com os remédios homeopáticos, tá? Isso simplesmente não existe. Ah, Léo, e se nós quisermos passar aqui, pegar uma série de pacientes, né, uma série de pessoas que têm pressão alta, e aí então pegar um remédio lá da homeopatia e dar em duplo cego, randomizado e blá blá blá. A gente pode fazer isso? Sim, podemos fazer isso, tá? Isso, aliás, já é feito, já foi feito algumas vezes. Só que para a prática homeopática, né, é totalmente desnecessário. Quer fazer? Faz. Mas é totalmente desnecessário. Nossa, mas isso é um absurdo, né? Como assim, né? Os testes mais importantes para se descobrir a eficácia de um medicamento em cima de uma doença são os testes mais importantes, né? É o modo de estudar que mais nos dá certeza, né? Que mais eu posso saber se aquela droga vai fazer um efeito para aquela doença, vai ajudar naquela doença. Sim, isso é na alopatia. Isso não é na homeopatia. Na homeopatia, isso é totalmente estéril para a nossa prática. Tá? Pode fazer, mas não vai nem mudar muita coisa para a gente. Tá? E pode até ser que isso seja mais um tiro no pé da própria homeopatia do que algo válido, tá? Porque em geral o remédio, qualquer que seja, escolhido para ser feito lá um duplo cego randomizado, sei lá, com 100 pessoas, muito provavelmente não vai fazer surgir efeitos muito impressionantes, ou pode até mesmo não funcionar, né? Se mostrar não adequado, né? Só funcionar num pequeno grupo de pessoas, um pequeno número de pessoas, né? A questão é que todo homeopata deveria saber isso. Todo homeopata, ele deveria, no mínimo, saber que um estudo desse para homeopatia não é necessário. Todo homeopata deveria ter essa compreensão básica de que não é necessário colocar os remédios homeopáticos num estudo duplo cego, randomizado, blá blá blá, para eu saber se ele vai ou não funcionar para uma doença. Então, existe até muitos críticos, né, da homeopatia que vão falar, olha, mas vocês estão tratando uma doença aí com um remédio tal e não foi feito um estudo duplo cego, randomizado, tal, com essa droga, com esse medicamento de vocês, para ver se ele atua nessa doença aí que vocês estão tratando. Ou seja, o crítico, né, que faz essa crítica, ele é profundamente ignorante, né? Ele é profundamente ignorante. Ele está fazendo uma crítica que não cabe. É como se ele falasse assim, olha, é uma coisa absurda, é uma coisa irracional você criticar a homeopatia por conta disso. Você poderia criticar outras coisas. Agora, não, eu vou criticar a homeopatia porque os remédios que eles utilizam não passam por estudos duplo cego randomizados para a gente ver se eles ajudam em tal ou qual doença. Ou seja, isso é uma crítica completamente burra, né? Completamente sem sentido.
Porque ela não cabe. E por que ela não cabe? Porque a homeopatia não precisa, os remédios homeopáticos, o modo como a homeopatia trabalha, não faz necessário que os nossos remédios passem por esse tipo de estudo. Simples assim. E isso deveria ser conhecido e ser entendido por todos os homeopatas. Só que a grande parte dos homeopatas não entende isso e, segundo, não sabe nem explicar por que as coisas não são assim. Aí a gente vai falar assim, nossa, Léo, mas não fala isso em público. Porque as pessoas vão se assustar. Porque todo mundo já sabe que o remédio, para ser bem conhecido, bem testado, ele tem que passar por esses tipos de estudo. E se você falar esse tipo de coisa, as pessoas vão deixar de usar a homeopatia. As pessoas vão criticar mais a homeopatia. Vocês estão entendendo? Ou seja, é óbvio que a gente tem que falar essas coisas e tem que falar no português claro. A homeopatia não precisa desses estudos. A homeopatia não precisa desses tipos de estudos para ser empregada. Então vamos imaginar um cenário hipotético, né? Uma coisa aqui, vamos, né, para ficção agora, para ficção. Então, vamos imaginar um cenário num mundo onde apareceu uma pandemia. Vamos imaginar isso, né? Vamos só imaginar. Imaginaram? Certo? Então aí começou essa pandemia, é um vírus que está atacando as pessoas, tal. E aí o que a gente tem que fazer então, né, para tratar as pessoas com homeopatia? Né? A gente tem que juntar, sei lá, 30 pacientes que estão com esse vírus, com essa infecção, escolher um dentre os 2.000, 5.000, 6.000 remédios homeopáticos e aí então fazer um estudo duplo cego, randomizado, para a gente ver quantas dessas pessoas realmente vão se curar com esse remédio homeopático, e aí após isso a gente vai passar ele para todas as pessoas. Vocês estão imaginando esse cenário? Ou seja, isso realmente é um conto de fadas. Isso realmente é uma ficção. Porque, de novo, nós não precisamos passar a homeopatia por esses tipos de testes. Os remédios homeopáticos não precisam ser submetidos a esses tipos de estudos para serem analisados, para serem confirmados para tal ou qual doença. E todo homeopata deveria saber disso. Então, quando começa por exemplo, uma pandemia, e uma série de homeopatas começa, não, olha, calma, não saiam comprando remédios homeopáticos, a homeopatia ainda não tem tratamento para essa doença, né? Nós não temos um remédio para essa doença e não sei o que e tal. Isso é um absurdo. Ou seja, a gente está envolto, nós estamos cercados de homeopatas que não sabem, não têm a mínima noção das bases elementares da homeopatia.
Ah, Léo, mas vai um tempo para a gente descobrir o gene epidêmico. Né? Vai um tempo que a gente está para descobrir o gene epidêmico. Sim, meu filho, mas eu não estou falando nem de gene epidêmico. Eu estou falando do tratamento homeopático convencional. Você olha o paciente, capta os sintomas e prescreve o remédio. Isso é o que todo profissional homeopata prescritor faz todos os dias. Mas aí ele para de fazer durante uma pandemia, ou seja, quando mais as pessoas estão precisando, quando as pessoas estão doentes, estão no leito, eles param de fazer isso por respeito humano, por cagaço, né, por medo da repressão e por ignorância, por má preparo, né, falta de preparo. E aí eles deixam os pacientes à míngua. Olha, vamos né, aí, ver, né? O que vai ser, né? A gente vê, porque não podemos tratar as pessoas com homeopatia agora, porque nós não temos um remédio homeopático para isso. Ou seja, só aí a gente vê que a gente está cercado de um bando de homeopatas que não fazem ideia do que é homeopatia. Esse é o ponto. É como se Hahnemann, né, quente lá, pegou os pacientes com cólera, né, pegou uma epidemia de cólera lá. Aí ele pegou e falou assim, olha, não vamos tratar ninguém. Vamos esquecer aqui as bases homeopáticas. E aí vamos fazer um estudo. Vamos fazer um estudo aqui, né, pra gente ver qual remédio homeopático pode ser dado. Ou seja, isso é loucura. Né? Por que isso é loucura? Porque isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. A Leocádia falou aqui, né? Vi recentemente que estão tentando proibir a homeopatia veterinária em alguns países por falta de estudos. Exato. E isso vai acontecer todos os dias, em todos os países do mundo, enquanto os homeopatas não largarem a mão de serem trouxas e começarem a entender o que é essa terapêutica que eles estão tentando promover. Só que aqui no Brasil falta livro. Primeiro que o pessoal não lê, né? Segundo que não sabe ler. Primeiro, não lê. Segundo, não sabe ler, porque não entende o que lê. O brasileiro ele lê uma notícia de jornal, ele não consegue entender o que está escrito. Já não lê, não consegue entender o que está lendo. E falta livro, o negócio vai por água abaixo mesmo. Quem vai tomar conta mesmo do cenário são os cientificistas, que vão virar e falar assim, olha, isso aqui não é ciência, né? E é como eu falei, você fazer esse tipo de crítica, né, que você falou que vai proibir porque falta estudos. Essa crítica é burra. Essa crítica é imbecil. Essa crítica é deficiente, ela não cabe para a homeopatia. Né? Que nem eu falei, algumas pessoas vêm falar, olha, não tem, né, esses remédios que vocês usam aí não passa por estudos duplo cego randomizados. Mas é óbvio que não passa por esse tipo de estudos. Nós não precisamos desses tipos de estudo para aplicar os remédios homeopáticos. Nunca precisou, não precisamos e nunca iremos precisar. Não, Léo, mas no futuro... Que futuro, meu filho? Cala essa boca. Você não entendeu nada. Assim, pessoal, eu realmente fico impressionado porque tem uns homeopatas que eles parece que, sabe, tem realmente uma dificuldade em entender coisas básicas.
Gente, isso aqui que eu estou falando para vocês, que acontece aos montes aqui no nosso país, é profundamente básico. Isso assim, é elementar para uma pessoa que começou a estudar homeopatia. Isso é elementar. Isso é, assim, é o chão, que vai, é o pilar que vai segurar a prática da pessoa. E ela não entende isso. E é como eu falei, falta ler, falta estudar, falta entender o que lê e falta livro. Vocês aqui da página vê eu sempre postando uma série de livros que desapareceram do nosso mercado editorial, que nós não temos novas edições, e livros que são o quê? Livros de conceitos de homeopatia, de bases homeopáticas. E fala, gente, como é que você forma um homeopata hoje em dia sem o livro do Dr. Denis Demarque? Como você forma um homeopata sem o estudo aprofundado do Homeopatia, Medicina de Base Experimental, Dr. Denis Demarque? Como é que você forma um homeopata? Você não forma. Você forma um homeopata deficiente, que não sabe trabalhar, que não entende o que está fazendo, que não entende as bases da prática que ele promove, ou que ele tenta promover. Só que aí você vai procurar o livro, ele sumiu. Ele desapareceu. Não existe mais. Não, mas eu faço um curso. Eu faço um curso. E é assim, a gente vai de diploma em diploma, né, emburrecendo. Porque você ainda continua achando que curso vai te formar alguma coisa. É impressionante assim como o pessoal não aprende. Parece que tem que pegar assim a região frontal do encéfalo da pessoa e bater na parede assim, e falar: "Ô filho, acorda! Que mundo você vive?" Gente, eu lancei no final do ano passado, se vocês viram aqui, o lançamento da Homeopatia do Zero, que é o nosso curso de introdução à homeopatia. É um curso de 20 horas. Eu achei impressionante a quantidade de gente que veio me perguntar se iria poder prescrever remédio homeopático depois de fazer meu curso. Vocês ficaram malucos? O que é isso? O meu curso você faz em um dia. Você faz o meu curso em um dia, se você quiser. E tinha gente que vinha encher o saco com esse tipo de pergunta. Ai, Léo, mas calma, né? É que as pessoas não entendem. Exatamente. Não entendem. Então, por favor, vamos amadurecer. Vamos crescer, vamos se tornar adulto, porque isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Ah, se eu fizer esse teu curso aqui, eu vou poder... Ô, filhão! Ô, filhão! Que planeta você vive? Mas é óbvio que cada dia que passa a homeopatia vai ser atacada, vai ser subjugada. E como cada dia que passa a gente entrega mais as nossas vidas na mão dos políticos, e a gente acha que a nossa saúde depende do político, cada dia que passa a homeopatia vai ser proibida num país diferente. É claro que isso vai acontecer.
Você não quer ser responsável pela sua própria saúde? É claro que isso vai acontecer. Porque eles vão falar uma coisa que é até sensato. Os políticos, eles vão escutar o cientificista, aquele cara lá que tem doutorado, que tem PhD, né? Que mora com a mãe ainda, né? Tal, que come sucrilhos no almoço. Sabe esse cara? Os políticos vão escutar esse cara por quê? Porque parece sensato. Porque parece sensato. Como eu já escutei, como existem algumas notícias noticiando o seguinte, olha, se esse negócio de homeopatia realmente não tem comprovação, não é o ideal que ela seja proibida? Ou seja, isso é até um pouco sensato, não é? Então é óbvio que isso vai acontecer uma hora ou outra. É óbvio que os homeopatas vão continuar tomando porrada. Porque não quer crescer. Não sabe responder a uma crítica dessa. A uma crítica profundamente ignorante dessa daí. Olha, a homeopatia não passa por estudos sérios. A homeopatia não passa por estudos sofisticados. A homeopatia não passa por estudos placebos controlados, duplo cego. Então, o homeopata ele não sabe responder a uma crítica burra dessa. E a gente acha que a homeopatia no Brasil vai crescer, vai evoluir, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. O homeopata brasileiro ele não sabe responder a essa crítica. Que é uma crítica errada, que não cabe. Não cabe uma pessoa falar, olha, a homeopatia não pode ser usada porque ela não passou pelos testes lá duplo cego randomizado. E daí? E daí? Que a homeopatia não passou por esses testes. Quem é que diz que a gente precisa dessas porcarias desses testes? Porcaria não, são testes válidos, importantes, mas para a medicina convencional, para os remédios alopáticos, não para os remédios homeopáticos. Ah, Léo, mas como é que eu vou saber disso? Olha, é só você estudar experimentação não menção, que é um dos pilares da homeopatia. Não existe homeopatia não existe remédio homeopático sem experimentação não menção. Se você não estudar experimentação não menção e a lei dos semelhantes, né? Você não vai entender isso. Se você não estudar tudo que envolve essa prática nossa, ou seja, a experimentação não menção, ou seja, o modo como a gente acha os nossos remédios, o modo como o homeopata busca um remédio é o mesmo modo como um alopata busca remédio? Não, não é. Principalmente hoje em dia. Hoje em dia, como que funciona a busca alopática por medicações? Olha, eu conheço ali que naquela célula que está sendo atacada tem um receptor XYZ. Então, se a gente bloquear aquele receptor, a gente consegue um efeito assim assado. Então, a gente precisa de uma droga que consiga bloquear aquele receptor. Vamos procurar, ou vamos fazer essa droga, vamos sintetizar essa droga. Esse é o modo alopático de busca de remédios. Só que esse nunca será o modo homeopático de busca de remédio.
Como que é o modo homeopático de busca de remédio? Eu preciso de uma experimentação no homem são com a droga. Eu preciso analisar se aquela droga tem um potencial de fazer uma coisa que a gente chama de patogenesia. Se aquela substância não tem potencial de criar uma patogenesia, logo, ela não vai ser um remédio homeopático. Ou seja, o modo de procura e busca de remédios em cada uma das terapêuticas é totalmente diferente. Então, como é que eu vou usar testes? Como é que eu vou indicar um teste que serve para uma terapêutica? Como é que eu vou indicar ela para essa outra que não tem nada a ver, que não cabe? Como que eu vou fazer isso, gente? E mais uma vez, isso é muito simples. O que eu estou falando aqui é, se você estudar uma semana de homeopatia e parar um dia para meditar sobre isso, você fala, realmente as coisas são assim. Por quê? Porque é muito básico, isso é muito básico. Então não dá para a gente ficar nessa coisa de, olha, começou aqui uma pandemia, tudo bem, vamos procurar o gene epidêmico, como a gente fez, como o pessoal lá da MHB fez, ótimo. Aqui tem os medicamentos aqui mais indicados para a pandemia aqui do Covid, Então esses aqui são os mais indicados. Ótimo, bom trabalho, tá bem, tá tudo certo. Olha, aí o pessoal lá também foi lá e fez o coronino, nosódio. Ótimo, boa também, serve também, vai ajudar também. E aí, gente, para você ver como as pessoas não conseguem acompanhar as coisas. Eu fico impressionado com isso. Como a gente pesquisou o coronino? Como é que foi? Como é que foi? Você acompanhou isso? Você que é homeopata, você acompanhou isso? Como é que foi? Colhemos secreção dos pacientes com a doença, fizemos um pool dessas secreções, fizemos dessas secreções um remédio homeopático, e aí então desse remédio homeopático fizemos o nosso teste, o nosso estudo, o estudo que é próprio da medicina homeopática, que se chama experimentação no menção. E o que foi visto? Foi visto que, de fato, o coronino pode auxiliar na Covid. Pronto. Agora, precisava, Léo, mas mesmo antes disso, mesmo antes da gente pesquisar um gene epidêmico, mesmo antes da gente obter o coronino, mesmo antes de tudo isso, a gente poderia tratar os pacientes com homeopatia? O paciente chega lá no consultório com a doença da pandemia e aquela doença lá. A gente pode tratar mesmo antes de procurar um gene epidêmico, de ter pesquisado o coronino. A gente poderia tratar? Sim. Mas como que eu vou saber se ele vai dar certo se não teve teste? Meu filho, o que o homeopata faz para tratar do seu paciente? Ele olha os sintomas. Nós não precisamos nem saber que aquilo é Covid, Covid, ou dengue,
ou cólera, ou febre tifoide, sei lá. A gente nem precisa saber o nome daquele negócio. A gente só tem que estar olhando para o paciente para conseguir tratar dele. Isso sempre foi assim. Isso começou assim com Hahnemann e vai ser sempre assim. E passou assim por todos os homeopatas da história. Porque a homeopatia é promovida desta forma e não da forma alopática. É simples assim. É muito simples. A gente olha os sintomas e dá o remédio. Eu já contei uma série de vezes aqui para vocês como que eu tratei quando eu fiquei com Covid. Eu passei um zap para minha médica. Ela falou, ó, me passa aí, como é que você tá? Eu passei cerca de 15 minutos. Ela olhou, falou, olha, você precisa tomar esse remédio aqui. Pelos seus sintomas, precisa tomar esse remédio aqui. Eu fui lá, tomei o remédio e em 6 horas eu estava com uma remissão quase total dos sintomas mais graves. E pronto, foi isso. Foi isso. Agora, é claro, a minha médica, é porque eu não sou tonto, ela é capacitada. Ela consegue tratar um caso agudo. Ela consegue achar uma medicação adequada de modo rápido. Agora, é claro que não vai dar certo se você tem um monte de profissionais prescritores que não estão prontos para tratar isso daí. Que não sabem e nunca tratam casos agudos. E aí? Vai fazer o quê? Vai fazer nada, vai ficar olhando. Ou pior, vai falar, olha, a gente não tem remédio para isso ainda. Vai falar esse tipo de barbaridade. Então é isso, pessoal. Acho que eu falei mais ou menos aí tudo que eu queria falar. A gente teve mais uma vez, tá? Que dividir a live em duas. Então tem uma parte já tá lá no feed e essa daqui, tá? Mas depois a gente vai pegar e vai juntar elas, tá bom? Vai ficar uma live só. Beleza? Mas é isso. Quem tiver alguma dúvida, tá, sobre o tema ou qualquer outra coisa, manda aí que eu ainda vou deixar alguns minutinhos pra gente responder pergunta, tá bom? Fiquem à vontade. Deixa eu só ver esse comentário aqui. Meu filho faz tratamento para asma, fez tratamento de asma, por homeopatia e já tem um antitratamento e realmente dá resultado. Sim, dá resultado mesmo, né? Mesmo. E aí entra uma questão interessante. Você acha que o remédio que o seu filho está tomando para asma, ele passou por estudos e mais estudos com uma série de pessoas asmáticas para que a gente pudesse ver se ele funcionava mesmo para asma? Não. É óbvio que não. Mas por que o médico deu esse remédio para o meu filho que tem asma? Porque ele olhou os sintomas. Vocês estão entendendo? Então, mais uma vez, eu não preciso de estudos que são utilizados para os remédios alopáticos, eu não preciso desses mesmos estudos nos remédios homeopáticos.
Ah lá, não tenho usado a bombinha mais, graças a Deus. Não, ela só pegou os sintomas e começou o tratamento sem exame, só pelos sintomas mesmo. Pronto. Isso aí se chama homeopatia. E isso daí pode ser feito em qualquer caso. Num caso de doença crônica, num caso de doença aguda. Porque é assim que a coisa funciona. Doença na raiz da unha. Também dá para tratar com empatia? Sim. É isso, gente. É olhar os sintomas. Tá? É olhar os sintomas. Não que seja simples. Tá? Isso não é simples. Assim, não que seja fácil. Isso não é fácil, né? Mas o caminho é simples. Né? É simples. O que deve ser feito é simples. É por isso que a homeopatia tem a capacidade de tratar essa infinidade de doenças. Se você pega um médico, né, ele trata desde a gripe até doenças psiquiátricas. Por quê? Porque é simples o modo como a homeopatia vai buscar, né, promover o tratamento. Claro, não é fácil. Isso não é nem um pouco fácil. Mas é simples. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal, antes da gente fechar a live? Eu que agradeço. Bem, pessoal, então acho que é isso, tá? Muito obrigado mesmo pela presença de todos, tá? Foi um prazer estar com vocês. E, então, lembrando, tá? Toda segunda às 20 horas nós temos o nosso bate-papo aqui, né? O nosso vinho, cachimbo e homeopatia, beleza? E eu sempre aguardo vocês aí, tá bom? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima live, gente. Tchau, tchau.